Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Tudo na paz do Senhor? No vídeo de hoje eu vou fazer uma continuação de um vídeo anterior, que é o vídeo que se chama A Revelação do Filho do Homem. E a revelação do termo Filho do Homem, como se meditar nas Escrituras. Eu vim gravar aqui à noite mesmo, porque agora em casa, nessa semana, não tá dando para gravar dentro de casa. Então eu fiz uma preparação e saí aqui do lado de fora para gravar. Pode ser que às vezes o áudio fique danificado, depende do vento, depende de como tiver, tá? Então é o seguinte, para você que vai assistir esse vídeo agora, se você não assistiu o vídeo anterior, que no caso seria a primeira parte, eu convido você a assistir o vídeo anterior, ok? Eu vou deixar o link na descrição. Dessa vez eu não vou passar o vídeo na tela. Vou deixar o link na descrição, você clica e assiste a primeira parte para você poder entender essa parte. Na primeira parte eu fiz o início do vídeo, o meio e o fim. Eu finalizei ali, mas disse que poderia ter uma continuação. Essa continuação eu vou estar fazendo hoje. Eu acredito que você vai gostar muito desse vídeo, do vídeo anterior também, e vai elevar um pouquinho mais o nível da sua meditação nas Escrituras de Deus. Se você seguir os passos que eu estou ensinando naquele vídeo e os que eu vou ensinar através desse vídeo. Vai ser um vídeo curto. No vídeo passado você aprendeu que o termo Filho do Homem, ele se originou através de uma meditação nas Escrituras. Esse termo Filho do Homem aparece em Daniel, aparece em Ezequiel, aparece no Salmo 8 e em outros lugares da palavra. Esse termo Filho do Homem é aplicado a Cristo, unicamente a Ele. Agora tem a expressão os filhos dos homens. Se eu não me engano, tem mais uma vez que aparece essa expressão o filho do homem, mas se referindo a nós. Você tem que olhar o contexto para você discernir melhor. Mas a maioria das vezes que aparece essa expressão o filho do homem, está falando a respeito de Cristo. Para você que tem um aplicativo e pode verificar as palavras, verifica também a palavra homem no hebraico. Tem a palavra homem de umas 4, 5 maneiras. E a palavra, o termo Ben Adam, que é filho do homem, se refere a Cristo, ok? Eu expliquei isso no primeiro vídeo, na primeira parte do vídeo. Eu peguei como exemplo também 2 homens. O primeiro foi o salmista, que escreveu o Salmo número 8, e depois o escritor de Hebreus. Disse também que ia falar um pouquinho sobre Hebreus. Pode ser que eu fale nesse vídeo. E aí eu peguei 2 homens para dar o exemplo, porque esses 2 homens, eles usaram essas expressões, né? Esse termo. E mostrei o nível de revelação entre os 2 homens. O salmista tinha um nível de revelação e o escritor de Hebreus tinha um nível de revelação superior. Expliquei o porquê e também mostrei que mesmo o escritor de Hebreus tendo um nível de revelação superior, Deus deixou tanto o escritor de Hebreus como nós na dependência dos salmos, para a gente poder compreender. O Salmo número 8 tem uma ligação direta com o Salmo 110. O Salmo 8 e também outros salmos, eles só podem ser compreendidos corretamente, com tanta revelação que eles têm, se você meditar no livro da lei. O livro da lei é a base de tudo. Você precisa do livro da lei para meditar nos profetas, para entender a linguagem dos profetas, as expressões que Deus passa a usar nos profetas, nos salmos, que aparece no Novo Testamento. Lembra que Jesus fala a respeito de si mesmo, usando a expressão Filho do Homem? Isso é que está em Daniel, né? A expressão filho do homem não se limita apenas em dizer que ele é nascido de um homem. A revelação é muito mais que isso, né? No primeiro vídeo eu expliquei isso direitinho, não vou repetir agora para não ficar grande o vídeo. Então, pegando mais um homem, o apóstolo Paulo, por exemplo. O apóstolo Paulo, ele meditou no livro da lei, ele meditou nesse Salmo 8 junto com outros salmos. E através dessa soma, dessa matemática espiritual, saiu o que ele escreveu em Romanos 5, por exemplo. O que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 5? Resumidamente falando, ele disse que através de um homem entrou o pecado e através do pecado entrou a morte. E aí o apóstolo Paulo começa a fazer um contraste entre Adão e entre Cristo. E esse contraste vem exatamente de pegar o livro da lei, aquela parte da criação do homem, da queda e da graça de Deus sobre a queda, e somar com salmos, por exemplo. Então, o que você vai ter? Se você pegar o livro da lei e, por exemplo, Daniel 7, você vai ter que no livro da lei o homem caiu. E Deus
podendo destruir o homem, podendo eliminar tudo isso, ele se lembrou do homem. Ele se lembrou do homem e fez uma promessa de que um dos descendentes de Adão, de Eva, iria surgir um homem que iria eliminar todo aquele mal que entrou através do homem, mas que foi induzido pela serpente. Lembra do primeiro vídeo? Do Salmo 8? Quem é o homem para que você se lembre dele? E o filho do homem para que você o visites? Por um pouco de tempo você fez ele menor do que Deus, mas coroou ele de honra e de glória. Colocou tudo debaixo dos seus pés. As aves do céu, os peixes do mar. Essa é a revelação. Eu expliquei isso no primeiro vídeo. Vou estar repetindo isso várias vezes para você assistir o primeiro vídeo. Senão você não vai entender mesmo qual é a conexão que eu estou fazendo aqui através desse vídeo. Então, essa é a revelação. Quando o escritor disse, quem é o homem para que você se lembre dele? Ele falou de nós, o homem que caiu, o homem que se tornou mortal, pecador. E porque se tornou um pecador, se tornou mortal. Porque, segundo a lei de Deus, a morte só poderia entrar através da desobediência da lei. Então, quem que é o homem para que você se lembre dele? E o filho do homem, para que você visite ele. Esse filho do homem é aquele que haveria de vir no futuro. E queria eliminar aquelas obras que a serpente, usando a desobediência do homem, implantou no planeta Terra. Porque a Terra passou a ser maldita por causa de Adão, mas passará a ser bendita por causa de Cristo. Através de Adão entrou o pecado, e através do pecado a morte. Mas através de Cristo entra a obediência à lei, e através da obediência à lei, a vida. E quando eu falo de obedecer à lei, eu estou falando de fé e de graça. Obediência à lei, fé e graça é a mesma coisa. Compreenda isso. Obediência à lei de Deus, fé e graça são as mesmas coisas. Exemplo prático, no mesmo contexto e rápido. Adão, ele não estava debaixo da graça de Deus? Ele merecia tudo aquilo que Deus fez para ele, mesmo Deus sabendo que ele ia cair? Ele não merecia. Então ele estava debaixo da graça de Deus. Só que ele não tinha vida eterna. Por isso que a árvore da vida, cuja árvore provia vida eterna, um símbolo de Cristo, estava ali. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é a figura do inimigo, também estava lá. E o homem foi e desobedeceu a Deus. Ele pecou, Deus removeu o direito dele poder se alimentar da árvore da vida, que é a vida eterna, que é o próprio Senhor Jesus, até que Deus determinasse o tempo da vinda daquele que foi prometido, através de Adão, de Eva, filho do homem. Então, meditando nisso que eu estou falando, você iria estar visualizando que através de Adão, o primeiro homem, entrou o pecado, através do pecado entrou a morte. Os homens passaram a se tornar pecadores e mortais. Mas Deus se lembrou do homem, porque ele prometeu um filho de Adão, que seria o próprio Filho de Deus, sendo chamado de Filho do Homem, semente da mulher. Por isso que o dragão estava irado em Apocalipse 12, porque era aquele que iria nascer, que iria desfazer o pecado. Nele estavam as promessas, com ele. Ele iria implantar a vida no mundo, desfazer as obras do inimigo. Então, irmãos, lá em Daniel 7, quando Deus revela os reinos, quando a gente está naquela parte da história, Deus revela o Filho do Homem ascendendo aos céus, até o trono de Deus, do ancião de dias. E aí foi dado para ele poder, reino, glória, majestade. Quando Daniel viu aquilo, o que Daniel disse? Aquele que estava nas nuvens era semelhante ao Filho do Homem. Daniel não disse era semelhante aos filhos dos homens. Daniel não disse aquele que estava nas nuvens parecia um homem. Como se, não era um anjo, era um homem mesmo. Não era isso que Daniel estava na mente. A versão do Cid Moreira traz essa ideia na nossa mente, como se Daniel estivesse pensando, não, aquele era um homem, não era um anjo, era um homem mesmo. Daniel falou, aquele era semelhante ao Filho do Homem. Não foi o anjo que falou para Daniel, aquele que está na nuvem é o Filho do Homem, viu? Não foi? Foi Daniel que discerniu isso, pode ler no texto. Porque Daniel meditou. Daniel teve a explicação, o leão é isso, o urso é aquilo. Deus não deu nome para o urso ali, não falou que reino que seria, nem para a Grécia, para o leopardo de 4 cabeças, não explicou.
muitas coisas, mas disse que era um reino, que iria fazer isso, isso e aquilo. O quarto reino, explicou mais ou menos os 10 chifres. Mas o Filho do Homem não foi explicado, foi mostrado para ele em visão. E Daniel disse que o que estava nas nuvens era semelhante ao Filho do Homem. Porque Daniel viu, sabia quem era o inimigo, viu que aquele homem estava ascendendo à destra de Deus e que recebeu poder, honra, glória, domínio sobre as nações. E ele passou isso para o povo santo, para o povo do Altíssimo, que recebeu domínio sobre as nações. Ou seja, aquele Filho do Homem estava com um poder tão grande para desfazer o pecado, para pôr todas as nações debaixo do seu domínio. Daniel falou, esse é semelhante àquele que foi profetizado em Gênesis, o Filho do Homem, o filho de Adão, a semente da mulher. Isso que é tremendo. Então olha como Daniel também meditava na palavra de Deus. E veja bem, para um homem ter tanto poder assim, receber tanta glória, tem que ser visitado por Deus. Era um homem nascido na terra, que estava sendo elevado aos céus, tendo todas as nações debaixo do seu domínio. Então realmente, Daniel acertou, porque meditou na palavra de Deus. E o apóstolo Paulo viu isso. O apóstolo Paulo, quando leu isso, lá em Romanos 5, ele amplia a revelação de Daniel 7. Nesse ponto, né? Porque tem muito mais coisas em Daniel 7. Aí o apóstolo Paulo começa a falar, através de um homem entrou a morte, através de Cristo a vida. E começa a falar mais coisas, revelando muito mais. Porque realmente, você está vendo 2 homens, um no início e o outro ali em Daniel 7. Através do homem do início que desobedeceu a lei de Deus, entrou a morte. Entrou primeiramente o pecado, através do pecado a morte. Mas através daquele homem de Daniel 7, ali está entrando a vida. As nações estão debaixo do seu domínio. Ele desfez o poder do chifre pequeno. Depois de 3 tempos e meio, o ancião de dias vem e faz justiça aos santos. Chega o tempo da justiça eterna. Porque o ser que está sentado no trono é um ser eterno. Então a sua justiça é uma justiça eterna. Quando diz fez justiça aos santos, é uma justiça eterna. Não é uma justiça provisória, temporária. E é uma justiça que pega todo o planeta Terra. Prova de que as 70 semanas ainda não se cumpriram. Até aqui deu para entender, irmãos, o nível de revelação entre o salmista e o escritor de Hebreus, ou entre o salmista e o apóstolo Paulo? Viu como a revelação é bem maior no Novo Testamento? Só que aí, estamos dependendo da lei, dos profetas, dos salmos, para entender a mente dos apóstolos, para entender de onde eles tiraram isso, de onde surgiu esse termo, de onde surgiu essa expressão, para entender com mais profundidade o Novo Testamento. É isso que eu procuro ensinar, né? Que eu estou procurando ensinar, para as pessoas focarem mais na lei, no salmo e nos profetas, para entender as maravilhas do Novo Testamento, com mais profundidade. Não quer dizer que não vai dar para entender nada que o apóstolo Paulo fala, que Jesus fala, mas você vai entender com mais profundidade, ficar mais admirado por Deus, pelo seu amor, pela sua palavra. Ok? Esse vídeo eu acho que eu vou finalizar aqui. No próximo vídeo eu falo do escritor de Hebreus, porque aí eu acho que vai ficar meio desconexo eu falar de alguns pontos da carta de Hebreus só por causa desse estudo, né? Esse estudo dá para finalizar aqui, ok? Eu vou gravar mais um vídeo agora e tá escuro, mas eu acho que dá para continuar, ok, irmãos? Deus abençoe a vida de todos vocês, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês compartilhem o vídeo. Continue dando joinha. Se você chegou no canal aí a primeira vez, a segunda ou terceira, não se esqueça de deixar a inscrição no canal. E é isso daí. Deixe suas sugestões, dúvidas. Eu vou recolher as dúvidas, eu não estou respondendo tudo na hora. Não dá para responder um por um, né? Mas eu vou recolher as dúvidas sim e vou fazer o vídeo que os irmãos estão me pedindo. Eu estou anotando tudo. Os irmãos estão me pedindo vídeo de como baixar a Bíblia do aplicativo. Estão me pedindo vídeo para explicar Daniel 8. Estão me pedindo vídeo para explicar... Esqueci. Esqueci agora.
Mas é isso daí mais ou menos que eles estão pedindo. Eu vou fazer todos esses vídeos, ok? Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém? Tudo tem que sair de um papa, a marca da besta tem que ser um decreto dominical. Mas eles vão se envergonhar disso, porque cada vez o cenário fica mais parecido com o que está profetizado na Bíblia. Cada vez o cenário que se monta no mundo vai desmentindo as profecias deles, da Ellen White. E quando eu estou falando isso, eu não estou menosprezando eles, não. Eles estudaram assim. Quem sabe eu poderia ser um que estudou assim. Por exemplo, o Império Assírio Antigo, ele ocupava regiões hoje como o Irã, o Iraque, partes da Turquia, Síria. Isso era o Império Assírio. Por isso que Deus usa o rei da Síria como tipologia do anticristo. Por isso que Deus levanta o profeta Naum para profetizar que de Nínive sai um homem que maquina o mal contra Deus. E não sai só um homem, sai um povo que maquina o mal contra Deus. Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Queria fazer algumas perguntas para vocês a respeito de Gog e Magog. Como que Deus tem a coragem de querer revelar o futuro para mim e para você usando nomes antigos, como Gog, Magog, Gomer, Tubal, Meseque, Pérsia? Como que Deus quer revelar o futuro para a gente com nomes antigos? Outra pergunta, por que Gog, da terra de Magog? Por que esse personagem que é príncipe, que adivina o futuro, recebe o nome de Gog? Ele é príncipe de todos os outros exércitos que vão aparecer em Ezequiel 38. E aqueles exércitos seguem ele. Mas por que Gog? Só para rimar com Magog? Não é. Deus está dando localização da sua vinda. Outra pergunta. Por que Deus fala que ele é da terra de Magog? Se ele é da terra de Magog, então quer dizer que ele tem que vir da terra de Magog. Se ele não for o anticristo, tudo bem, nós vamos ter que arrumar uma outra explicação do porquê ele está sendo príncipe daqueles povos. Se está profetizado que ele vai vir, é um príncipe que há de vir. Então por que ele está sendo príncipe daqueles povos e está levando todos eles contra o reino de Deus? Contra o povo de Deus. A gente teria que arrumar uma outra explicação para isso. E se isso é um evento que acontece só depois dos 1000 anos, a gente tem que arrumar uma explicação para Apocalipse 19. Porque em Apocalipse... Naquela primeira parte eu dei o início, mas através de Cristo entrou a vida. Aí ele começa a fazer um contraste entre Adão e entre Cristo. E aí foi dado para ele poder, reino, glória, majestade. Quando Daniel